Paulo, de perseguidor a grande apóstolo de Cristo. Paulo foi um dos personagens mais influentes do cristianismo primitivo, desempenhando um papel fundamental na expansão da fé cristã durante o primeiro século. Antes de seguir Jesus, ele se chamava Saulo e era conhecido por perseguir os cristãos com grande zelo. No entanto, após uma experiência profunda e transformadora, tornou-se um dos maiores missionários da história, dedicando sua vida a anunciar o Evangelho e a estabelecer comunidades cristãs. Sua conversão ocorreu enquanto viajava para Damasco com o objetivo de prender seguidores de Jesus. No caminho, foi surpreendido por uma luz intensa vinda do céu, que o deixou cego. Nesse momento, ouviu a voz do próprio Jesus perguntando: "Saulo, por que você me persegue?" Esse acontecimento mudou completamente sua vida. Depois disso, passou a se chamar Paulo e entregou-se totalmente à missão de pregar sobre Cristo. Paulo passou a viajar por diversas cidades e regiões do Império Romano, incluindo Jerusalém, Antioquia, Éfeso, Corinto, Atenas e Roma, proclamando a mensagem de salvação em Jesus Cristo. Pregava tanto para judeus quanto para não-judeus, utilizando sinagogas, praças públicas e até casas como locais para anunciar o Evangelho. Mesmo diante de prisões, perseguições, espancamentos e naufrágios, Paulo permaneceu firme, nunca abandonando sua missão. Para não depender financeiramente dos outros, Paulo trabalhava como fabricante de tendas durante suas viagens missionárias. Sua motivação era clara: fazer com que o maior número possível de pessoas conhecesse a salvação oferecida por Cristo. Além da pregação, Paulo também escreveu cartas para as igrejas que fundou ou visitou, orientando e encorajando os novos cristãos. Esses escritos, conhecidos como Epístolas Paulinas, fazem parte do Novo Testamento da Bíblia. Entre as cartas que escreveu estão Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, Timóteo, Tito e Filemon. Ao todo, 13 cartas que continuam ensinando sobre fé, amor, graça, unidade e perseverança. Esses textos são amplamente usados até hoje para o estudo e a edificação espiritual dos cristãos. Paulo é lembrado como alguém que experimentou uma transformação radical por causa do encontro com Jesus. Sua vida prova que ninguém está além do alcance do amor e do perdão de Deus. Ele enfrentou adversidades com coragem, viveu com propósito e impactou o mundo com a mensagem de esperança do Evangelho. Seu legado ultrapassa gerações, inspirando milhões a viverem com fé, ousadia e fidelidade ao chamado de Deus. Quem foi Paulo antes de conhecer Jesus? Antes de sua conversão, Paulo, cujo nome original era Saulo, era um jovem judeu natural de Tarso, uma cidade de destaque na Ásia Menor, localizada onde hoje é a Turquia. Vinha de uma família farisaica da tribo de Benjamim e recebeu uma formação religiosa rigorosa. Em Jerusalém, estudou sob a orientação de Gamaliel, um dos mestres mais respeitados do judaísmo da época. Além de seu conhecimento profundo da lei judaica, Saulo era fluente em hebraico, aramaico e grego, e possuía cidadania romana, o que lhe conferia direitos e vantagens importantes. Para se manter, aprendeu a profissão de fabricante de tendas. O jovem Saulo e sua luta contra os cristãos. Antes de se tornar um seguidor de Cristo, Saulo era um feroz oponente do cristianismo. Ele estava presente e aprovou a execução de Estevão, o primeiro mártir cristão. Com convicção e zelo, passou a perseguir os seguidores de Jesus, invadindo casas, prendendo homens e mulheres e levando-os às autoridades religiosas. Saulo acreditava que os cristãos representavam uma ameaça à tradição e à lei de Moisés, e por isso se empenhava em acabar com esse novo movimento. Para ampliar sua ação, foi até o sumo sacerdote e pediu autorização formal para capturar cristãos também em Damasco e levá-los a Jerusalém como prisioneiros. De inimigo da fé a defensor do Evangelho. Tudo mudou radicalmente durante sua viagem para Damasco. No caminho, uma luz intensa o envolveu, e ele caiu ao chão. Uma voz do céu lhe perguntou: "Saulo, Saulo, por que me persegues?" Ao perguntar quem estava falando, ouviu: "Eu sou Jesus, a quem você está perseguindo. Levante-se e vá até Damasco, onde receberá instruções." Após esse encontro sobrenatural,
Saulo ficou cego por 3 dias e foi conduzido à cidade. Lá, recuperou a visão, foi batizado e começou uma nova vida como seguidor de Cristo. Aquele que antes aterrorizava os cristãos agora pregava com paixão que Jesus era o Messias e o Filho de Deus. De perseguidor a pregador. A mudança foi tão impressionante que muitos se espantaram ao ver Saulo ensinando nas sinagogas a respeito de Jesus. Porém, nem todos aceitaram bem sua transformação. Os líderes judeus, sentindo-se traídos, passaram a persegui-lo, e ele enfrentou tentativas de assassinato logo no início de sua nova jornada. Mesmo assim, Paulo, como passou a ser chamado entre os gentios, não recuou. Ele entendeu que sua missão era levar a mensagem de salvação não apenas aos judeus, mas também aos povos de outras nações. Tornou-se, assim, o apóstolo dos gentios, viajando por diversas regiões do mundo antigo para anunciar o evangelho com coragem e determinação. As viagens missionárias de Paulo. Durante um tempo de perseguição que fez com que os seguidores de Jesus se espalhassem, Paulo começou a percorrer diversas regiões, anunciando o evangelho. Em cada cidade, ele fortalecia os cristãos e compartilhava a mensagem de Cristo em sinagogas, praças públicas e nas casas das pessoas. Suas viagens missionárias o levaram a muitos locais importantes do mundo antigo. Primeira viagem missionária. Paulo iniciou sua primeira missão a partir de Antioquia da Síria, onde ele e Barnabé foram enviados como missionários. A primeira parada foi na ilha de Chipre. Em Salamina, falaram sobre Jesus nas sinagogas. Em Pafos, Paulo confrontou Bar-Jesus, um falso profeta, que ficou cego por causa da intervenção divina, o que fez com que o procônsul Sérgio Paulo se convertesse. Depois, viajaram para Perge, na Panfilha, e seguiram para Antioquia da Pisídia, onde enfrentaram forte resistência dos líderes judeus. Em Icônio, muitos aceitaram a fé, mas a perseguição os obrigou a fugir para Listra e Derbe. Em Listra, Paulo curou um homem que nunca havia andado, mas mais tarde foi apedrejado por opositores judeus e deixado quase morto. Milagrosamente, Paulo se levantou e continuou a missão em Derbe. Após fundarem comunidades cristãs na região, voltaram por onde tinham passado para fortalecer os novos convertidos. Por fim, retornaram a Antioquia da Síria, relatando tudo o que Deus havia feito, especialmente entre os gentios, Atos 13 e 14. Segunda viagem missionária. Depois de algum tempo, Paulo sentiu o desejo de visitar novamente as igrejas fundadas anteriormente. Dessa vez, viajou com Silas. Eles passaram pela Síria e Cilícia, encorajando os irmãos. Em Derbe e Listra, encontraram Timóteo, um jovem cristão promissor, que se juntou à missão. Paulo queria ir para a Ásia, mas o Espírito Santo não permitiu. Em Troade, teve uma visão de um homem da Macedônia pedindo ajuda. Então, decidiram ir à Europa. Em Filipos, convertendo Lídia, uma mulher de negócios, e libertando uma jovem escrava de um espírito de adivinhação, acabaram presos. Um terremoto abriu as portas da prisão, mas Paulo impediu o carcereiro de tirar a própria vida, levando, junto com sua família, a fé em Cristo. Em seguida, passaram por Tessalônica, onde muitos creram, mas a perseguição os levou a Bereia. Lá, os judeus da cidade anterior o seguiram, obrigando Paulo a fugir para Atenas. No centro da cultura grega, Paulo discursou no Areópago sobre o Deus desconhecido. Mais tarde, em Corinto, conheceu Áquila e Priscila, com quem trabalhou fabricando tendas. Ali, ficou cerca de 1 ano e meio, estabelecendo uma igreja sólida. Após uma breve visita a Éfeso, embarcou para Cesareia, foi até Jerusalém e, em seguida, voltou a Antioquia. Terceira viagem missionária. A terceira jornada também começou em Antioquia. Paulo passou pelas regiões da Galácia e Frígia, fortalecendo os discípulos. Depois, estabeleceu-se por mais de 2 anos em Éfeso, ensinando na escola de Tirano, realizando milagres e divulgando amplamente a fé cristã. Ali, enfrentou uma grande oposição dos artesãos que fabricavam imagens da deusa Diana, gerando um tumulto na cidade. Em seguida, viajou pela Macedônia e pela Grécia, encorajando os irmãos. Em Troade, durante um discurso que durou a noite toda, o jovem Eutico caiu da janela e morreu, mas Paulo trouxe de volta a vida. Continuou sua viagem por Assos, Mitilene e Quios até chegar a Mileto,
onde reuniu os líderes da igreja de Éfeso para uma despedida emocionante e cheia de conselhos. No trajeto final, passou por cidades como Cós, Rhodes, Pátara, Tiro, Tolemaida e Cesareia. Em Cesareia, o profeta Ágabo alertou Paulo sobre a prisão que o aguardava em Jerusalém. Mesmo assim, ele prosseguiu e acabou sendo preso. Mais tarde, seria levado a Roma, onde enfrentaria o fim de sua vida. Essas viagens foram decisivas para espalhar o evangelho em todo o Império Romano, estabelecendo comunidades cristãs duradouras. Apesar dos perigos, Paulo permaneceu firme em sua missão, tocando muitas vidas com sua pregação e exemplo. Paulo e Silas na prisão. Durante a segunda viagem, em Filipos, Paulo libertou uma jovem escrava possuída por um espírito que a fazia prever o futuro, o que gerava lucro para seus donos. Após ser libertada, os senhores dela ficaram furiosos e acusaram Paulo e Silas diante das autoridades. Eles foram espancados e lançados na prisão, com os pés presos em troncos. Mesmo presos, por volta da meia-noite, oravam e cantavam hinos a Deus. Um grande terremoto sacudiu o local, abrindo todas as celas. O carcereiro, achando que os prisioneiros haviam fugido, tentou se matar, mas Paulo o impediu, garantindo que ninguém havia escapado. Comovido, o carcereiro perguntou como poderia ser salvo. Ele e toda sua família creram em Jesus, foram batizados e começaram uma nova vida. Como foi a morte do apóstolo Paulo? Segundo a tradição cristã, o apóstolo Paulo foi executado por decapitação em Roma, por volta do ano 67 d.C. Antes disso, ele havia sido preso em Jerusalém e passou cerca de 2 anos detido em Cesareia, onde apresentou sua defesa diante dos governadores Félix e Festo, além do rei Agripa. Como cidadão romano, Paulo apelou ao imperador e foi enviado a Roma. Lá, viveu sob prisão domiciliar por mais 2 anos, durante os quais continuou pregando o evangelho com ousadia. Mesmo encarcerado, escreveu cartas às igrejas que havia fundado, permanecendo firme em sua missão até o fim. Atos 28. Lições que aprendemos com a vida de Paulo. A trajetória de Paulo oferece muitos ensinamentos preciosos. Sua vida e ministério são testemunhos poderosos de transformação, fé, coragem, zelo pelo evangelho e ensino da verdade. O poder da transformação em Cristo. A mudança radical de Paulo, de perseguidor a apóstolo, nos mostra que até os maiores oponentes da fé podem ser alcançados e transformados pelo amor de Jesus. 2. Um novo propósito de vida. Não importa o passado de alguém, Deus pode redirecionar sua história e dar um novo significado à sua existência. 3. Perseverança diante das adversidades. Apesar de enfrentar prisões, perseguições e até naufrágios, Paulo nunca desistiu. Sua firmeza de fé nos inspira a seguir firmes mesmo nos momentos mais difíceis. 4. Comprometimento com a missão. A entrega total de Paulo à pregação do Evangelho mostra o nível de compromisso que somos chamados a ter com Deus, mesmo sob risco de vida. 5. O valor de anunciar o Evangelho. Por onde passou, Paulo procurou fortalecer a fé dos irmãos, evangelizar os não alcançados e ampliar o alcance da mensagem de Cristo. 6. Clareza e sabedoria ao comunicar a fé. Paulo sabia adaptar sua maneira de pregar conforme o público, sem jamais distorcer o conteúdo da mensagem de Jesus. 7. Fortalecimento das comunidades cristãs. Além de evangelizar, Paulo fundava e apoiava igrejas locais, demonstrando a importância de crescer espiritualmente em comunhão com outros cristãos. 8. Discipulado e formação de líderes. Paulo investiu tempo em formar novos obreiros, como Timóteo e Tito, perpetuando o que ele mesmo havia recebido de outros, como Barnabé. 9. Ensino sólido e fiel da palavra. As cartas escritas por Paulo, conhecidas como epístolas, são fundamentais para o entendimento da fé cristã e nos ensinam a importância da doutrina sadia. A história de Paulo nos desafia a viver com intencionalidade, aproveitando cada oportunidade para compartilhar o Evangelho, não importando os obstáculos. Ele nos lembra que seguir a Cristo pode exigir tudo de nós, e que vale a pena. Se você gostou deste vídeo, escreva nos comentários. Vou indicar alguns livros na descrição do vídeo para que você possa enriquecer seus conhecimentos e aumentar sua fé. Curte esse vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos e familiares. Obrigado por assistir e até a próxima!